Iniciando, então, a nossa reunião da noite, nós vamos fazer aqui uma leitura, uma pequena leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, Limites da Encarnação. Uma mensagem de São Luís, em Paris, 1859. E ele aqui no item 24 pergunta: quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem limites precisamente traçados, se nos referirmos ao envoltório material que constitui o corpo do espírito. A materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em mundos mais avançados do que a Terra, ele já é menos denso, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito aos infortúnios da vida. Num grau mais elevado, é transparente e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Dependendo do mundo no qual o espírito é chamado a viver, toma um corpo apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas, torna-se cada vez mais fluídico até a completa purificação que constitui a natureza dos espíritos puros. Embora os mundos especiais sejam destinados aos espíritos mais avançados, eles não estão ali primeiro prisioneiros como nos mundos inferiores. O estado de pureza em que se encontram lhes permite transportarem-se por todas as partes onde realizam as missões que lhes são confiadas. Considerando-se a encarnação do ponto de vista material, tal qual é na Terra, pode-se dizer que ela está limitada aos mundos inferiores. Portanto, depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando por sua purificação. Além do mais, deve-se considerar que na erraticidade, isto é, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito permanece relacionada com a natureza do mundo ao qual ele está ligado pelo seu grau de adiantamento. Desse modo, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, conforme esteja mais ou menos desmaterializado. Então, depois dessa linda mensagem aqui, instrutiva mensagem do Espírito São Luís, nós vamos agora levar os nossos pensamentos ao alto e rogar ao Divino Mestre Jesus, o nosso guia, o nosso modelo, aos espíritos amigos do bem que estão conosco nesse trabalho maravilhoso, aos nossos anjos guardiães, que nos abençoem nesse momento, que ilumine o nosso irmão expositor, o nosso irmão Cosme, que tão gentilmente aceitou o nosso convite em participar deste momento grandioso. E a todos os nossos internautas, para que possamos estar juntos mentalmente, espiritualmente, fluidicamente, em um só objetivo, o de aprendermos, o de amarmos, o de evoluirmos, para consequentemente, sermos espíritos melhores, construirmos uma terra melhor e sermos mais felizes. Obrigada, Senhor Jesus, por mais esse momento, e fica conosco hoje e todo sempre. Que assim seja. Bem, gente, eu estou aqui com o professor Cosme Márcio, eu vou falar aqui um pouquinho sobre ele, antes de passar aqui a palavra a ele, tá? Cosme, ele é escritor, palestrante, estudioso da ciência e filosofia espíritas, baseadas em Allan Kardec, há mais de 30 anos. Idealizador do IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec, e da Kardecpédia, plataforma online multilingüe e gratuita para o estudo das obras de Kardec. Autor de materiais educacionais e sites espíritas, CDs, DVDs, seminários, palestras e debates. Autor de publicações espíritas e dos livros que vem ajudando milhares de pessoas a estudar mais e melhor a obra do Livro dos Espíritos. A Ordem Didática de O Livro dos Espíritos é um desses livros, Espírito e Matéria, Diálogos Filosóficos sobre as Causas Primeiras, Os Espíritos e os Homens, e nós temos aí também As Leis Naturais e a Verdadeira Felicidade, não é isso? Que foi esse último livro aí, né, professor?
Então, hoje eu vou passar agora a palavra a você, a lógica da reencarnação. Ele irá falar, gente, alguns minutos. Depois eu volto e nós iremos aí fazer o nosso bate-papo interativo. Bom trabalho agora com você, Cosme. Obrigado, Sandra. É uma alegria estar com todos aqui, a vocês que nos acompanham, os nossos internautas que nos acompanham aqui por este canal. É muito importante a gente refletir sobre essa temática da lógica da reencarnação quando a gente olha para nós, para o nosso mundo, e a gente percebe as diferenças individuais. E essas diferenças individuais, não apenas no que diz respeito ao mundo dos pensamentos, sentimentos e desejos das pessoas, as pessoas nascem diferentes, elas têm desejos diferentes, têm talentos diferentes desde o nascimento e vivem em contextos sociais diferentes desde o nascimento. Uns nascem saudáveis do ponto de vista físico, outros nascem já doentes, alguns nascem em ambientes de miséria, outros nascem em ambientes de riqueza, uns nascem em contextos de violência, outros nascem em contextos onde reina mais a paz e a harmonia. Como entender essas diferenças, sejam individuais, sejam diferenças sociais? Se nós refletirmos sobre essas diferenças, nós teremos muita dificuldade de explicar essas diferenças sem antes pensarmos naquilo que o Espiritismo nos apresentou lá no século XIX. Antes do Espiritismo, essas diferenças eram, em geral, explicadas, ou pelo menos uma tentativa de explicá-las, nas duas principais doutrinas filosóficas que dominaram e continuam ainda dominando o pensamento humano. A chamada doutrina materialista, que diz que o homem é um corpo e, portanto, se acaba o corpo, acaba o homem, ou seja, seus sentimentos, seus desejos, seus pensamentos, sua consciência está apenas no corpo. Morreu o corpo, morre o indivíduo, morre a consciência. Para o materialista, essas diferenças individuais são apenas dadas, seja por características biológicas, seja pelo contexto social em que o indivíduo se encontra. O materialista vai dizer que o indivíduo que nasce num corpo doente, que nasce num ambiente socialmente inadequado, ele deu azar, porque não dependeu dele escolher, ele não escolheu o corpo, porque ele é o próprio corpo. Ele nasceu naquele ambiente, cabe a ele se resignar ou combater ou lutar para sair daquele contexto. Mas o materialista é incapaz de dar uma justificativa para isso, a não ser dizer que é assim mesmo, não há nada que fazer, a não ser superar e enfrentar esse contexto ou essa situação em que ele viveu. Por isso, em geral, o materialista também é ateísta. Ele não vai aceitar a ideia de Deus, porque sendo Deus justo e bom, como é que um Deus justo e bom teria permitido nascer crianças com grandes dificuldades, sejam dificuldades pessoais, de talentos, de faculdades, sejam dificuldades socioeconômicas. Então, para o materialista, se existisse um Deus justo e bom, ele não foi bom e justo com os homens ao criar os homens, então o materialista recusa a própria ideia de Deus, dizendo que não há Deus, é um puro acaso você ter nascido neste corpo e estar vivendo nesse contexto social. Existe uma outra doutrina muito antiga também, bem antes do Espiritismo, que é a doutrina espiritualista, que difere da doutrina materialista, porque ela afirma que nós somos uma alma, a consciência está na alma, os pensamentos, os desejos, os sentimentos são da alma. Morre o corpo, mas a alma continua. A alma não é o próprio corpo.
Mas muitas dessas doutrinas espiritualistas acham que Deus fez a alma no momento em que ele criou o corpo e colocou a alma naquele corpo. Esta concepção espiritualista vai enfrentar uma grande dificuldade para entender a justiça e a bondade de Deus. Porque você vai poder perguntar: se Deus fez a alma no momento que criou o corpo, foi Deus que escolheu aquele corpo doente. Foi Deus que colocou a alma naquele contexto social. E por que ele fez isso? Se a alma não fez nada para merecer, porque ela foi criada no momento de ser colocada naquele corpo físico. Então, o espiritualista vai ter dificuldade de explicar essas diferenças individuais e de entender qual seria a justiça ou a bondade de Deus por colocar a alma em corpos doentes, em corpos com graves dificuldades, em corpos que vão permitir estados de tristeza ou de alegria diferentes. Além do mais, esta mesma doutrina espiritualista vai ter a dificuldade de compreender o futuro da alma. Ora, se para várias doutrinas espiritualistas a alma vai, depois da morte, por um lugar de sofrimento, de alegria, a partir dos erros, dos pecados que ela tenha cometido ou não cometido, cabe também colocar o seguinte problema. Ao criar a alma, Deus sabia antes qual seria o estado futuro da alma, porque sendo Deus onipotente e onisciente, ele já sabia antes o resultado futuro da alma. Portanto, ao criar uma alma que pecaria, Deus já sabia que ela pecaria. E, portanto, que ela iria, depois da morte, para uma região de dor e de sofrimento por um tipo de inferno. Ou então já sabia que aquela alma que ele criou, no momento que criou, que ela iria para um estado melhor, para um céu, para um estado de felicidade. Aí fica a pergunta, mas se ele já sabia antes, por que ele criou aquela alma para ir para o inferno? Se ele já sabia que ela ia falir, que ela ia pecar, por que já criá-la sabendo que ela estaria no futuro numa situação de dor e de sofrimento? Então, as doutrinas espiritualistas que acreditam na existência da alma, mas que a alma é criada no momento do corpo e sobrevive à morte do corpo, indo para um estado de felicidade ou infelicidade, de acordo com sua conduta, terão graves dificuldades para entender como Deus pode ser justo, colocando almas em corpos piores, outras em corpos melhores, e já saber antes para qual situação futura a alma iria. Essas doutrinas espiritualistas existiam e continuam existindo, e existiam antes do Espiritismo. Com o Espiritismo, a resposta é diferente. O Espiritismo é também uma doutrina espiritualista, porque ele aceita a existência da alma, que quem pensa, quem tem a consciência é a alma. Mas para o Espiritismo, a alma não foi criada no momento de ser colocada no corpo. Ela foi criada muito tempo antes. Ela foi criada simples e ignorante, portanto, todas as almas foram criadas iguais e vivem há mais ou menos tempo, passando ou encarnando em vários mundos em que ela vai aprendendo, se desenvolvendo, progredindo. Então, a alma que está hoje num corpo com dificuldade, num ambiente social, isto foi escolha de prova que essa própria alma escolheu para o seu processo evolutivo. Ela precisava desenvolver certos valores, certas virtudes, ela precisava aprender e reparar certas condutas equivocadas que teve em outra vida, e a partir daí, estas escolhas presentes foram as escolhas necessárias
para que ela crescesse, aprendesse e se desenvolvesse. Então, a alma é a própria responsável por suas escolhas, por escolher aquele corpo, naquela família, naquele contexto social que ela está vivendo. Então, não é Deus que a colocou ali, foi resultado da vida anterior dela, do que ela escolheu e realizou em diversas existências corporais, que levaram a alma a escolher esta vida atual que ela está vivendo. Então, as diferenças individuais são diferenças das conquistas anteriores da alma. As diferenças sociais ou corporais são resultado das escolhas da alma, de acordo com as escolhas passadas, com o bem ou o mal que ela tenha feito. A partir daí se determina o contexto social ou de saúde que ela tenha que viver para reparar o mal passado e, ao mesmo tempo, desenvolver virtudes, habilidades, faculdades. Por outro lado, na visão espírita, a alma continua após a morte do corpo. Ela não vai para um estado definido de felicidade ou infelicidade logo após a morte do corpo. Ela continua progredindo, aprendendo, avançando, e todas, um dia, chegarão nesse estado máximo de felicidade, depois que ela adquiriu o conhecimento, a experiência, cultivou os melhores sentimentos, aprendeu a amar o próximo com toda a sua integridade e pureza. Então, ela sempre avança e cresce, atingindo esse estado de espírito puro ou perfeito, que cultiva as emoções mais nobres, que conhece, que aprendeu e que adquiriu experiências ao longo de muitos milhões de anos de existência. E veja que dentro da visão espírita, a onisciência, a onipotência divina, já permitiu que Deus soubesse antes que todas as almas chegariam ao estado de felicidade, porque ele as criou para aprender, para progredir. Então, ele sabe antes que todas atingirão aquele estado melhor de felicidade, de harmonia, porque as próprias leis divinas favorecem esse progresso, essa aprendizagem, esse aperfeiçoamento. Então, veja, a onisciência divina fez com que a bondade se expressasse, porque Deus criou com justiça e com bondade a alma para que ela construísse o seu próprio destino com a sua liberdade de escolha, com a forma como vive, e que a partir de sua própria existência ela fosse aprendendo, se desenvolvendo, se aperfeiçoando até alcançar esse estado de felicidade daquele que conquistou todas as emoções nobres e que aprendeu aquilo que precisava aprender. Então, a alma caminha em direção a Deus, e Deus sabia disso desde quando a criou, não tendo nenhum problema para entender a justiça e a bondade de Deus. Então, veja, só com a lógica da reencarnação, a gente consegue explicar essas anomalias, sejam individuais, corporais ou sociais, essas diferenças entre os diversos indivíduos e os diversos contextos em que ele vive. Cada um construindo a si mesmo ao longo do tempo das diversas existências corporais, saindo desses mundos mais grosseiros como a Terra, depois que aprende e desenvolve tudo aquilo que esse planeta propicia, indo para outros mundos com corpos cada vez mais sutis, menos grosseiros, avançando para atingir o estado máximo de conhecimento, o estado máximo de pureza de sentimentos e emoções. Então, veja que dentro da visão espírita, a lógica do processo reencarnatório se encaixa perfeitamente com a justiça, com a bondade divina. Com isso, passo aí para que a gente possa interagir com vocês, respondendo às questões que desejam formular. Muito bom, Cosme. Nós estamos aqui já com um monte de perguntas, viu? O pessoal aqui já está aqui se manifestando aqui. Vamos colocar aqui, tentar seguir uma ordenzinha aqui da galera.
É o William Lopes de Oliveira. Professor Cosme, qual a relação entre a reencarnação e a justiça divina? Muito bom, William, a relação que a gente colocou. Só com a reencarnação a gente consegue entender a justiça divina. Essa é a relação mais importante. A justiça divina só se sustenta na reencarnação. Sem reencarnação é difícil pensar como Deus seria justo. Como Deus daria diferenças sendo justo. Quem é justo respeita o pensamento maior proposto por Jesus, quando define a justiça a partir de uma frase extraordinária: a cada um segundo as suas obras. Esta é a justiça de Deus. Isso significa se cada um deve receber segundo as suas obras, o meu presente, a minha vida atual, tem que ser o resultado das minhas próprias obras. Mas que obras se eu tivesse sido criado como alma só agora, nesta vida? Eu não seria o resultado das minhas obras. Se eu fui criado muito tempo antes, simples e ignorante, e fui aprendendo, o meu estado presente é resultado das minhas próprias obras. E aí eu tenho a justiça divina como definida por Jesus, a cada um segundo as suas obras. Só a reencarnação, portanto, permite explicar logicamente por que Deus é justo. É isso aí. Antes de fazer a próxima pergunta, a gente queria agradecer aqui ao, eu não sei se é assim que pronuncia, tá? O Ibaraki, Nelson. Ele sempre coloca assim, Japão presente. Toda semana ele está aqui com a gente. Obrigada. Pode fazer sua pergunta também aí, viu? Maria Oraides da Silva. Tem tempo mais ou menos certo, depois que morre, para reencarnar? Meu marido desencarnou em 1996. Minha mãe desencarnou em 4/1/19. Meu irmão desencarnou em 12/3/2020. Maria, não tem esse tempo, porque isso é escolha de cada alma após a morte, que depende de como ela viveu no presente, de como foi o seu passado, de quais virtudes ela precisa conquistar, de quais erros ela tem que corrigir, reparar. Então, isso vai variar de indivíduo para indivíduo. Lembrando que, depois da morte, o indivíduo assume aquilo que ele é. Ele não é apenas a pessoa, essa personalidade que viveu na Terra. Ele é a soma de todos os conhecimentos, experiências, virtudes e vícios que ele conquistou ao longo de toda a sua existência. Então, quando ele está no estado espiritual, ele é diferente de quando ele está no corpo. Porque quando ele está no corpo, ele não lembra de tudo. Então, ele não sabe bem como escolher a vida futura quando ele está aqui no corpo. Mas quando ele chega após a morte, ele tem uma visão muito mais ampla do que ele é, que é a soma de tudo que ele foi até o presente, e aí ele consegue planejar o futuro e saber quais as experiências que deve viver, e a partir daí saber o tempo necessário para aprender um pouco mais na vida espiritual, para adquirir novas noções e para se preparar para a próxima existência futura que terá. Então, não há um tempo definido para a alma voltar a encarnar de novo. E esse tempo varia de alma para alma, ok? Muito bem. Aí, então, Maria Oraides. Espero que ele tenha esclarecido aí o seu questionamento. Obrigada pela participação. O Eric TP pergunta: toda expiação é também uma prova? Como compreender esses conceitos? Muito boa pergunta do Eric. Vamos tentar entender os conceitos que o Espiritismo usa. Toda experiência de vida vivida em qualquer encarnação pelos espíritos que ainda não atingiram o estado máximo de perfeição é chamada experiência de prova. Então, a prova é a experiência vivida pelo espírito que ainda não alcançou o estado máximo. Para ser mais claro, os espíritos falam que na Terra, que tenha encarnado na Terra, o único espírito que já
teria alcançado esse estado máximo é Jesus. Então, Jesus não teria uma vida de provas, porque ele não precisava aprender mais nada. Prova é para testar e para ensinar. Ele não precisa ser testado, nem precisa ser ensinado. Claro, como eu disse, o único que encarnou na Terra, mas como Deus sempre criou espíritos de toda a eternidade, tem uma quantidade inumerável de espíritos que são também puros e perfeitos, não apenas o Cristo. Eu disse o que encarnou na Terra. Então, esses espíritos puros ou perfeitos não têm uma vida de provas. Todos os outros, todos nós, os chamados espíritos bons da escala espírita e os imperfeitos, a experiência de vida é uma experiência de prova, porque serve ao mesmo tempo para ele testar o que ele aprendeu e, ao mesmo tempo, para reparar aquilo que ele tenha feito, aquilo que ele precisa corrigir. O que é a expiação? A expiação é um tipo particular de prova. São aquelas provas que são consequências do mal que você tenha praticado em existências anteriores. Então, são dores e sofrimentos que você escolheu, mas que decorrem dos seus erros passados e que você terá que escolher, porque você vai ter que reparar este mal que você tenha feito. Porque a justiça de Deus ela é muito curiosa e bem diferente da justiça humana. Por exemplo, na Terra, se eu faço mal para alguém, seja um dano físico ou um dano material, se eu for condenado, eu poderei ser condenado à prisão. Mas e a vítima? A vítima está lá. Eu não reparo nada com a vítima. Por exemplo, eu matei uma pessoa, eu vou ser condenado a ficar preso. E a família dessa pessoa? Eu não faço nenhuma reparação. Na justiça divina é diferente. A justiça divina obriga que eu faça a reparação com as vítimas do meu erro. Não é ficar preso ou sofrer apenas. Como reparar com aquelas vítimas? Então, veja, essas experiências em que eu sofro as consequências do mal, tendo que reparar esse mal com as vítimas, a gente chama de provas que são expiações, são expiações. E olha que quando você vai ter que reparar o mal praticado, você sofre, porque você vai ter que conviver com aquelas pessoas que podem ter ódio de você, porque você, numa vida anterior, lhe fez graves males, então ela vai sentir raiva e você vai ter que conviver com alguém que não gosta, você vai ter que reparar esse mal. Então, essa experiência que vai lhe ensinar, que vai fazer você aprender, também é uma expiação, porque faz você sofrer. Você vai ter que passar por aquilo para reparar o mal praticado. Então, recordando, resumindo, as experiências todas vividas pelos espíritos que não são puros são chamadas de provas. E dentro dessas provas tem aquelas provas que você tem que passar, que são consequências do mal que você praticou, são as chamadas expiações. Mas veja, tem provas que não são expiações. Tem provas que são expiações. Quais as provas que não são expiações? São aquelas que não decorrem do mal, embora possam ser doloridas, possam ser de sofrimento. Você escolheu aquele sofrimento só para aprender ou para dar exemplo. Quando alguém escolhe uma vida difícil para mostrar que é capaz de viver com equilíbrio aquela vida difícil, mostrar para si e servir como exemplo para outras pessoas que estão vendo como aquele indivíduo consegue manter o seu caráter, a sua paz, a sua tranquilidade, mesmo vivendo uma experiência difícil. Então, essa experiência é uma prova que não é uma expiação, porque não decorreu do mal que a pessoa tenha praticado, mas foi uma experiência que ela escolheu para provar a si mesma os valores já conquistados e, muitas vezes, para servir de exemplo para aqueles que estão vivendo ao lado de como se pode viver com equilíbrio mesmo numa experiência difícil, dolorida. Então, toda expiação é uma prova, porque serve para provar, para testar o indivíduo, mas nem toda prova é expiação.
Tem as provas que não decorrem do mal praticado, ok? Muito bom. Vamos continuar com os nossos questionamentos aqui. O Rui Gomes Carneiro pergunta: espíritos da segunda ordem ainda podem ter reparações a fazer? Muito boa pergunta do Rui. A gente precisa, de novo, colocar os conceitos espíritas. O que é um espírito da segunda ordem? Eu falei desses espíritos puros ou perfeitos que são chamados da primeira ordem, que não estão sujeitos às provas. Se ele não está sujeito à prova, ele não está sujeito à expiação. E a reparação é uma forma de corrigir o erro que é resultado da expiação, ou se dá na expiação. Então, óbvio que os espíritos de primeira ordem, por não estarem em provas, não tem que reparar mal nenhum, porque eles nunca cometem o mal, eles nunca erram, então eles não têm mal que reparar, portanto, os da primeira ordem não estão sujeitos à expiação e, portanto, também, não estando sujeitos a provas, não estão sujeitos à expiação. O que são os espíritos da segunda ordem? São aqueles espíritos que já não praticam mais o mal, que só têm desejos do bem, embora ainda tenham que progredir, que aprender, mas já o mal não fazem. Não são da primeira ordem, mas estão no meio do caminho. Pelo menos não fazem o mal, só cultivam bons sentimentos, bons desejos. Esses estão sujeitos a provas, mas não estão sujeitos a expiações, porque eles, como não fazem o mal, não têm que reparar o mal, não tem expiação. Então, os da segunda ordem não reparam o mal, porque não fizeram o mal, não passam por expiações, passam apenas por provas. E nós, os espíritos da terceira ordem, desculpa falar nós, pode ser que alguém que esteja me ouvindo seja da segunda ordem, mas se você ainda cultiva desejos ruins, raiva, ciúme, inveja, mágoa, ódio, mesmo que seja de vez em quando, não precisa ser sempre, mesmo que só de vez em quando alguém lhe aborrece muito, você tem aquele desejo de torcer o pescoço dela, quando alguém lhe aborrece muito, você fica com raiva, você está na terceira ordem. E na terceira ordem você comete o mal. Seja o mal em pensamento, seja o mal em atitude. E você terá que reparar o mal cometido. Então, você, da terceira ordem, está vivendo provas e expiações, que são as reparações que você terá que fazer do mal que você praticou. Então, usando aí o conceito de provas e expiações, resumindo, os puros não estão nem em provas e expiações, os bons só estão em provas, mas não estão em expiações, e os da terceira ordem, os imperfeitos, estamos no contexto de prova, e como a gente acaba em algum momento, o nosso ciúme, a nossa raiva, o nosso ódio, acaba prejudicando, fazendo mal ao próximo, produzindo fluidos ruins, produzindo um ambiente ruim, nós vamos ter que reparar esse mal praticado. Por isso, a gente também está em expiações, ok? É isso aí, terceira ordem presente. Estamos aqui no Educandário Terra. Douglas Alessandro Lopes pergunta: como ocorre a escolha da reencarnação por parte do espírito? Muito boa. Lembrando que cada um vai fazer suas escolhas de prova, como está em O Livro dos Espíritos. Por quê? Porque, lembrando, o espírito não é apenas aquilo que ele aprendeu nessa existência. Então, você, Douglas, não é apenas Douglas. Douglas é um personagem que tem agora uma experiência e um conhecimento, e não lembra de tudo que você foi e já viveu. Quando você está como espírito livre, depois de passar pela morte, pela perturbação que segue a morte, e depois de estar livre dessas perturbações, você assume o estado de espírito livre, lembrando de suas vidas passadas, lembrando de tudo que você é. Nesse estado é que você se prepara para as novas escolhas.
Porque agora você sabe, olha, olhando para mim, eu vejo que o meu problema é ciúme. Aí você fala, pô, ciúme é um grave problema meu. Bom, com ciúme eu prejudiquei tais pessoas, criei tal problema social. Então você vai delineando, para eu reparar os erros que eu cometi, para eu enfrentar o ciúme, qual é o contexto de prova que eu preciso? Então veja, e às vezes você se prepara um tempo do lado de lá também para enfrentar esse contexto. Você fica um bom tempo no chamado estado de erraticidade ou do mundo espiritual, fora do corpo, se preparando, estudando, visitando, acompanhando pessoas que que estão vivendo um contexto de prova que você está pensando que deverá passar no futuro. Ou seja, você vai se preparando. E esse varia o tempo de indivíduo para indivíduo e a forma como ele vai fazer essa escolha e como ele vai escolher. Por isso ele é responsável, ele não pode chegar do lado de cá e dizer assim, Deus, por que o Senhor me deu essa vida? Por que me colocou? Você escolheu. Não venha botar a culpa em Deus. E todo dia, quando você dorme, você lembra que escolheu. E era necessário isso, por isso Deus permitiu. Seus amigos espirituais te orientaram na escolha, você fez a escolha, porque sabia que era o caminho melhor para você vencer os seus defeitos. Embora você chegue aqui, não lembra mais, vem os sofrimentos, as dificuldades, os prazeres, você começa a pensar, poxa, eu queria ter só prazer. Aí você lamenta que sua vida é difícil, não lhe permite só prazer, você tem que lutar muito, você tem que enfrentar muito. Por quê? Porque a nossa vida verdadeira é a vida da alma, do espírito, não é a vida do corpo. Quando está no corpo, a gente acha que a vida verdadeira é aqui, né? E que tudo aqui tem que ser só os prazeres corporais. Mas quando você é espírito, não. Você sabe que você não foi feito para um corpo como esse, que vai adoecer, que vai estragar, que vai morrer. Deus lhe fez para algo muito mais. Deus é extraordinário. Ele não criou a alma para viver presa a um corpo desse. Esse corpo é transitório. Há uma frase muito curiosa de um espírito na revista espírita, Jobard, que diz assim, olha, quando você está na Terra, não vale a pena desarrumar as malas. Você está de passagem. O que é desarrumar as malas? É quando você chega na sua casa, né? Você chegou no seu lugar, você vem e desfaz a mala. Aqui não é o nosso lugar. Você não desarrume as malas, achando que você veio para ficar aqui, não, que aqui é a sua vida. Deus teria errado. Esse corpo, por mais bonito, belo, saudável, por mais rico, por mais que o indivíduo tenha elementos sociais e materiais favoráveis, ele vai adoecer e morrer. Esse corpo bloqueia a alma, impede a alma a percorrer esse universo incrível, conhecer outros mundos, limita demais as faculdades da alma. Deus nos fez para muito mais do que viver nesse corpo. Então, por isso que quando você chega no estado de alma, você muda a sua capacidade de escolha. Tem gente que fala assim, mas como eu não escolheria um corpo doente desse, ou então esse contexto de vida difícil? Por que não? Você está falando agora, mas na hora que você está no estado da alma, você pensa como avançar mais rápido, como vencer as minhas paixões, como reparar os meus erros. Você vai fazer escolhas que você não faria quando está aqui no corpo encarnado, porque a seu ponto de vista sobre o que você é e qual é o seu futuro é diferente. Aí você pensa no futuro da alma. Como eu posso não mais voltar num corpo como esse, grosseiro, não tendo mais que reparar o mal? O que devo fazer? É isso que vai nortear a sua escolha. E aí você vai escolher diferente de quando você está no corpo. Por isso, esse processo de escolha ocorre depois que o espírito está já nesse estado de espírito livre, passado a fase de perturbação, logo após a morte. Ele vai escolher com calma, ele vai fazer o exame do que ele precisa, etc. Isso em geral. Claro que tem aqueles que são tão presos a matérias que querem sempre escolher riqueza e que querem, logo após a morte do corpo, que forem ricos, já querem escolher de novo voltar num corpo saudável e rico. Esses casos tem também, e Deus pode não permitir ou permitir de acordo com a necessidade
do progresso da alma, mas não tem duas escolhas iguais. Cada um faz as escolhas a partir daquilo que ele é e da sua necessidade de progresso, ok? Isso nos faz pensar na beleza dessa doutrina, né? Que Deus confia tanto na gente que nos dá a nossa vida para que nós gerenciemos ela, né? Para que a gente mesmo tome conta, façamos as nossas escolhas. Então, estava refletindo aqui, você falando, nós somos perfeitamente capazes de superar as dificuldades, de vencermos, né? Porque já fomos dotados, né, dessas possibilidades. É muito terapêutico a doutrina espírita, né? Muito terapêutica. Nós temos aqui a pergunta de Giliardi Silva. Qual é a finalidade do Código Penal que está na obra O Céu e o Inferno? Maravilha. Muito bom, Giliardi. Essa é uma pergunta importante. Essa obra, para aqueles que estão nos acompanhando, é uma das obras fundamentais do Espiritismo, publicada por Kardec em 1865, cujo título completo é curioso, é O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. O céu e o inferno é para provocar a metáfora, estado de felicidade ou de infelicidade. Céu e inferno. Mas o tema do livro está no subtítulo, a justiça divina. O que é a justiça? É aquilo que determina o que eu vou receber como consequência das minhas ações. O que faz o Código Penal da legislação humana? Estabelece as ações possíveis, aquelas que eu não posso fazer, e a penalidade quando eu descumpro aquilo que eu devo fazer, ou quando eu violo a lei. Então, o Código estabelece quais são as consequências se eu violar a lei. Então, esse Código Penal da vida futura, Kardec apresenta quais são as consequências, de acordo com a justiça divina, quando o homem cumpre ou não cumpre a lei de Deus. Então, veja a importância desse código. Você vai perguntar assim, se eu cometer determinados erros, o que vai acontecer no futuro comigo? O Código Penal vai lhe explicar quais serão as penalidades pelos erros, pelas faltas que você cometer. Do mesmo jeito que ele vai permitir que você entenda quais os benefícios que você vai ganhar se você cumprir a lei de Deus. Mas esses são benefícios com respeito à vida futura, que esta é a importante questão. Uma vez que eu sou uma alma imortal, que não sou o corpo e que vou continuar após a morte do corpo, e isto é fato que o Espiritismo demonstra por meio dos fenômenos espíritas. Então, se a vida futura é certa, não é uma hipótese nem duvidosa, eu tenho que me preocupar seriamente com o que vai acontecer comigo depois da morte. A gente não para pensar isso. Todos vamos morrer. Portanto, a vida futura chegará para todos nós, sem exceção. Então, eu tenho que saber o que eu espero, o que eu posso esperar do lado de lá, se eu descumprir a lei de Deus, se eu cometer crime, se eu agredir alguém, se eu matar alguém, se eu cometer suicídio, se eu lesar a sociedade, se eu criar problemas social, como empresário, o que eu vou esperar? Olha, isso é muito grave. Nós temos que ler com atenção esse item especial que Kardec trata lá no Céu e Inferno, e é fácil, basta colocar na Kardecpédia, essa plataforma gratuita de estudo da obra de Kardec, bota lá, Código Penal da Vida Futura. Lá na obra Céu e Inferno, faz a busca, vai te remeter. E é muito importante a gente estudar, não ser ingênuo de achar que não vai ter consequências. Não podemos ter essa ingenuidade, a vida continua mesmo, quer o queira, quer não. E Kardec disse, e os espíritos, Deus não consultou os homens, nem os espíritos para fazer suas leis.
As leis estão lá. E Kardec e Euclides apresentam esse Código Penal, são 33 artigos extraordinários, que a gente tem que ler um a um e meditar, para não ser pego de surpresa, porque você vai chegar do lado de lá, quer você conheça ou não conheça o Código Penal, ele vai ser aplicado. Não adianta tentar pretextar ignorância, é melhor se preparar. Do mesmo jeito que se você comer algo que faça mal ao corpo, tomar um ácido, alguma coisa que destrua, você vai destruir. Como é que você não soubesse que era ácido? Se você toma um copo de ácido sulfúrico achando que é água, você vai estragar o corpo, mesmo que você não soubesse que era água, que era ácido. O Código Penal funciona, é uma realidade. Então, a importância de a gente estudar, porque a gente é espírito imperfeito, vive cometendo mal, vive cometendo erro, né? E tem até um certo prazerzinho de manter o ciúme, a inveja, a mágoa, a raiva, o ódio. E a gente acha, depois que eu morrer, eu me preocupo. Depois que morrer, vem as consequências de não ter tido cuidado durante essa vida corporal. É por isso que muitos espíritos, depois que chegam do lado de lá, se arrependem. Ai, meu Deus, o que eu fiz com essa existência? Agora, quanto tempo de reparação eu vou ter que gastar? Quantos caminhos eu vou ter que refazer? Eu já podia ter ido tão rápido para estados melhores, para mundos melhores, e eu vou ficar aqui nesse mundo ainda tantos séculos, milênios, para reparar os erros. Então, muito importante, viu, Giliara, a gente pegar esse código, ler com toda atenção, meditar em cada um dos seus 33 artigos e refazer a própria vida. Porque a justiça divina dá a cada um segundo as suas obras. E Deus não é cego. A justiça divina funciona. Deus é misericordioso, mas não deixa de ser justo. A misericórdia e a bondade divina significa que ele vai te dar uma oportunidade de reparar. Mas você vai ter que reparar. Isso é a justiça. Você vai ter que reparar o mal feito. Mas ele vai te dar oportunidade, misericórdia e bondade. Mas a misericórdia e a bondade não anula a justiça, porque tem gente que pensa, Deus é bom, Deus perdoa, Deus vai esquecer meu mal. Deus não é um homem decrépito, alguém que não tenha memória que esquecesse. Não faz nenhum sentido. As leis de Deus não esquecem. Ele é misericordioso e bom, porque concede oportunidade. Mas não adianta pensar, eu faço mal, depois você vai receber as consequências do mal, reparar esse mal. O Código Penal te dá as orientações para que você possa agir no bem, sabendo que o mal sempre trará consequências e você vai ter que repará-lo, ok? É isso aí, fica a dica, né, para todos nós. Revermos as nossas próprias ações. Solange, pergunta também semelhante à que já foi feita, mas eu vou fazer aqui. É possível entender a justiça divina sem a reencarnação? O que eu diria, Solange? Se você entender a justiça divina no sentido em que o próprio Jesus coloca, não acho que é possível. Claro, se a pessoa fizer um conceito torto de justiça ou inventar uma noção diferente da grandiosa noção proposta pelo próprio Cristo, de a cada um segundo as suas obras, que é a noção que nós todos concordamos que é a justiça. A cada um segundo suas obras, a cada um segundo o seu merecimento. Então, se a gente aceitar que para ser justo tem que respeitar esse conceito tão importante colocado por Jesus, a gente só vai conseguir, então, entender essa justiça pela reencarnação da alma, porque ela não poderia, como eu muito bem coloquei, estar num ambiente de dor e sofrimento sem que ela não tenha sido o autor, a causa disso.
Então, com respeito à justiça, no sentido que o Cristo coloca para a gente, no nosso entender, é o melhor conceito de justiça já formulado, eu diria que sem a reencarnação não dá para conciliar, a razão não consegue conciliar a justiça segundo Jesus com uma única existência corporal. Só a ideia de várias existências permite essa conciliação, ok? É isso aí. Vamos lá, continuando aqui com as nossas perguntas. Temos aqui o Ronaldo e Solange. Por que nem todos pensam assim? Se o Espiritismo é o verdadeiro, como acredito, porque nem todos acreditam? Será um erro? Se for um erro, por que Deus não corrige e implanta a verdade? Muito boa essa questão. Lembrando, gente, que o Espiritismo ele já está presente nos seus princípios fundamentais no cristianismo. E mesmo lá em Moisés, várias das ideias morais já estão presentes. Mas como a gente também já viveu outras vidas em que aprendemos as leis de Deus, a gente sabe, por exemplo, quando tem ciúme que isso é ruim, quando tem inveja que isso é ruim, quando está com mágoa que isso é ruim. A gente sabe que prejudicar o outro não é uma coisa boa. Mesmo o bandido ali que comete o crime, por que ele foge da polícia? Porque ele sabe que aquilo não é certo. Por que ele se sente incomodado? Por que ele quer se esconder? Porque ele sabe que aquilo não é certo. Nós aprendemos os valores morais básicos, já trazemos conosco. Esses valores morais básicos. Mesmo que a gente não conhecesse as ideias espíritas de encarnação, reencarnação, o progresso da alma, esses valores básicos a gente já traz conosco. Porque nós já somos espíritos velhos, não fomos criados com um corpo agora, já adquirimos essa moral universal básica que Moisés coloca, do não matar, não roubar, não agredir, de procurar ser útil, trabalhar, realizar, isso já está em todos nós. Então, mesmo que eu não conhecesse nada, se eu praticasse isso, eu já teria a vida futura muito mais feliz. Então, o primeiro ponto é esse, não é preciso o conhecimento do Espiritismo para que eu viva esses valores morais, eu já posso vivê-los, independentemente do conhecimento do Espiritismo. Só que como a gente é cabeça dura, a gente tem dificuldade de viver, Deus, na sua sabedoria, já sabia disso. Olha, é melhor eu mandar um montão de gente para lembrar esse povo que eles devem fazer. E cada vez mais a lembrança vem com recursos cada vez mais sofisticados. Veio Moisés para nos lembrar, profetas, outros mensageiros, filósofos no passado. A rei não deu muita bola. Vem Jesus para lembrar, precisa viver essa moral. A gente não deu muita bola. Aí vem o Espiritismo usando todos os recursos da ciência, da filosofia, para que a gente pudesse prestar atenção, com muito mais atenção agora, porque o Espiritismo dá todos os argumentos científicos, filosóficos, para a gente viver essa moral, que Jesus, que Moisés, que profetas, que filósofos já haviam colocado. Então, essa é a bondade divina, que sabendo que a gente é teimoso pra caramba, que a gente insiste nessa luta errada, vai nos mandando de tempo em tempo missionários, com esse propósito de nos alertar, de nos chamar a atenção por vários argumentos possíveis, porque a gente é difícil de convencer, precisa de muito argumento. Mas o Espírito de Verdade vai dizer no capítulo o Cristo Consolador, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é o supremo apelo de Deus aos homens. Olha que frase. O que é o supremo apelo? Não vai ter outro mais forte que esse, não. Não fique esperando que vai ter alguma outra forma de nos ensinar mais forte que essa, não. Não fique esperando uma quarta revelação, depois uma quinta. Esqueça. Porque se com tudo isso, com todos os argumentos simples, lógicos, apoiado nos fatos, nos fenômenos espíritas, a gente ainda assim não der bola,
Problema nosso. Nós vamos ficar vivendo reparações, voltando em mundos de provas e expiações. Vai chegar um dia que a alma prende, como diz esse, cedo ou tarde ela cansa da feiura dela, dos sentimentos ruins, da mal. Cedo ou tarde ela abandona isso. Mas quem tem a oportunidade de conhecer o Espiritismo, que consegue perceber a beleza dos seus textos, dos seus argumentos, preste atenção, a sua responsabilidade é maior. Você já está no supremo apelo, hein? E com esse supremo apelo não tomou jeito, vai ser mais difícil. Então, veja, Deus sabe disso. Em todas as épocas da humanidade, mandou pensadores, doutrinas, profetas, filósofos, homens bons, espíritos missionários, que chamam a atenção da humanidade. E agora veio o Espiritismo. Por quê? Porque o século XIX era o século em que a ciência já estava madura, que o homem acredita mais em argumentos científicos, filosóficos. Então, era necessário atender ao homem dessa época. O homem que precisava se convencer por meio da ciência. A gente aprendeu assim, nessa modernidade. A gente quer ser convencido com argumento científico. Então, tá bom. Então, Deus falou, então vocês querem argumento científico? Eu vou mandar uma doutrina com argumento científico. Daí a responsabilidade de todos nós que conhecemos o Espiritismo de divulgá-lo. Daí a importância desse canal que a Sandra, que a equipe lá da Casa Espírita comanda, de todos os canais espíritas levando o conhecimento espírita, da Rede Amigo Espírita, do Unidos da Fé, de tantos outros canais que divulgam o Espiritismo. E nós temos essa obrigação, como espírita, de divulgar para que mais pessoas tenham o argumento científico, para que ele possa, fazendo uso da sua razão, nessa época do conhecimento, nessa época que se exige fundamentação científica, ele ter à disposição esse ensinamento. Daí porque nós criamos a Kardecpédia em vários idiomas para levar esse espiritismo para o mundo, é o nosso dever. Fazer com que mais gente conheça. Por quê? Porque o Espiritismo é tão bem escrito, tão bem apresentado, sua lógica, seus fundamentos, que é o supremo apelo que Deus nos trouxe para a gente criar vergonha e largar essas emoções ruins, começar a botar em prática a lei de Deus, que a gente já aprendeu em muitas existências, mas o nosso problema é mais de vontade de praticar, vontade de botar em prática essa moral, ok? É isso aí, maravilha. Maravilha, professor. Vamos lá, Ângela Maria Marques de Souza, boa noite. O que significa nascer da água e do espírito, contido no Evangelho? Muito boa essa questão. Você pode, claro, de acordo com o pensador, o filósofo, o teólogo, ele vai dar uma interpretação. Mas se a gente olhar essa expressão, que é uma metáfora bonita usada nos evangelhos, a gente olha para o corpo. O que nós somos? Nós somos um espírito num corpo. Então, nós nascemos como espírito habitando o corpo. Ok? A água é representativa da parte material do homem. Por quê? Até é curioso, né? Nós somos basicamente água. Né? Se nós olharmos a composição orgânica do nosso corpo físico, o elemento mais presente nessa composição, qual é? A água. A água é a representação da matéria. E o espírito, que é a expressão divina. Deus criou a alma. A sua imagem e semelhança. Deus, espírito, dando origem ao espírito. Quando o Espiritismo vai colocar a concepção divina, ele coloca como inteligência suprema. Inteligência é o que nós somos, só que nós não somos supremo. A inteligência suprema criou cada espírito como inteligência. Então, nós somos nascidos como espírito, a partir de Deus que nos criou como espírito. E também habitamos um corpo, que é basicamente formado de água. Então, se pode entender essa noção de nascer da água do espírito também assim. Claro que tem pessoas que a interpretam de acordo com sua corrente de pensamento ou com a sua visão que ele tenha dessa expressão. Mas essa é uma forma
que, se você achar adequado, pense com mais calma, ou então pense numa outra que pudesse expressar. Essas metáforas, elas têm essa beleza na simplicidade do próprio termo, ok? É isso aí, obrigada, Ângela, pela pergunta. Vamos agora com a participação de Daniel Rosa de Assis. Professor Cosme, qual o mérito do cultivo das virtudes da humildade e da caridade que se opõe ao orgulho e ao egoísmo no transcurso da reencarnação, na maior evolução do espírito? Muito bom, Daniel. Se a gente pensa, para simplificar, o processo evolutivo do espírito, é muito comum, quando a gente vai explicar esse processo evolutivo, a gente fazer uma explicação por uma divisão binária, em dois grandes conceitos, né? A evolução intelectual e a evolução moral. É muito comum você falar que o espírito avança intelecto-moralmente. Desenvolve aquilo que diz respeito ao conhecimento, à verdade, e aquilo que diz respeito aos sentimentos e à conduta, que é a parte moral. Então, você pode imaginar que a evolução do espírito pode ser sintetizada nessas expressões: evolução intelectual, evolução moral. Essas duas virtudes, muito bem escolhidas aí, elas permitem essa evolução completa. A humildade é a virtude da evolução intelectual. Por quê? Porque ela se opõe ao orgulho, que é o grande entrave da evolução intelectual. Por quê? Porque o orgulho é esse vício que você acha que já sabe, que não tem nada que aprender. Você se considera melhor que o outro. Por isso é que o homem orgulhoso acha que já tem a verdade. A humildade é a virtude que diz para você mesmo: posso estar errado. É essa definição que muitos filósofos colocam para a humildade. Humos da terra. É que você se coloca na posição de dizer o seguinte: olha, deixa eu prestar atenção, deixa eu observar mais, ouvir o outro, aprender com o outro, porque eu posso estar errado. A humildade é essa virtude que é oposta ao vício do orgulho, que lhe permite aprender, conhecer a verdade. Daí a importância dessa virtude. E que a gente tem que tomar o cuidado, porque às vezes a gente é tomado pelo orgulho e para de prestar atenção no outro, no argumento do outro, de observar a vida, de observar a natureza, de aprender com a experiência do outro, não apenas com a própria, que são as características do homem humilde. Ele escuta mais, fala menos, ele presta atenção antes de falar. Se alguém está argumentando, ele ouve o argumento para ver se o argumento não está melhor do que o dele. Ele presta atenção, ele está disposto a mudar-se. Essa é a atitude da humildade. Posso estar errado. Ele presta atenção. O orgulhoso diz assim: eu estou certo. Ele não percebe que ele pode estar errado. Então, essa virtude da humildade é o componente mais importante para o progresso intelectual. Por isso, Kardec vai falar na obra dos espíritos pseudo-sábios. O que são os espíritos pseudo-sábios? Eles trazem os seus sistemas, eles inventam suas teorias como se fossem verdades. E se você discutir com um deles, ele fica bravo. Ele não aceita que você os critique, porque ele acha que ele tem a verdade. Falta a eles humildade, é o orgulho que tomou conta. Por outro lado, como você tem o progresso moral, você tem que mudar seus sentimentos, mudar suas atitudes. A virtude fundamental para isso é a caridade, que se opõe ao egoísmo. É a caridade que faz você mudar seus sentimentos. Então você vai praticando, fazendo o bem desinteressadamente. Olha por que a caridade elimina o egoísmo. Porque a caridade é a virtude da ação desinteressada no bem. O que é desinteressado? Você faz o bem sem pensar em si, no que você vai ganhar ou perder. Por isso, com a caridade, você elimina o egoísmo. Porque o egoísmo você concentra em você. Você vai agir e pergunta: o que eu vou ganhar? O que eu vou levar?
ao agir. Você está preocupado com você, com o seu ganho. Quem faz a caridade realiza o bem, mesmo com prejuízo próprio. Porque ele pensa no bem, ele pensa no outro, ele não pensa primeiro em si. Então, veja como a caridade destrói o egoísmo, porque ela tem esse componente essencial da virtude, que é o desinteresse. Fazer o bem pelo bem, sem pensar no que vai ganhar, sem pensar nos benefícios, sem calcular o resultado. Ele faz o bem pelo bem. Então, veja a importância. Quer progredir intelecto moralmente? Humildade e caridade, a síntese de todas as outras virtudes que levam o indivíduo a evoluir, conquistando essas duas asas da sabedoria, do amor, do intelecto e da moral, que vai levá-lo a um estado de felicidade máxima, um estado de espírito puro. Por isso a sabedoria em cada existência corporal, não deixar de cultivar a virtude da humildade e da caridade, porque aí você vai aprender e aí você vai praticar o bem desinteressadamente, conquistando o amor incondicional que propôs Jesus, conquistando a verdade, que é a outra dimensão fundamental da alma. Conquistar a excelência de pureza de natureza moral, com amor incondicional e conhecer a verdade. Humildade e caridade, ok? E como isso pode fazer bem, né, professor Cosmo? Pode trazer tanta paz, tanta felicidade para a gente. Olha, eu não estou sempre certo, e está tudo bem, eu estou aprendendo, né? Não é para eu estar sempre certo, não é a condição É por isso que a humildade faz assim, bem e o orgulho incomoda. Né? Porque se eu digo, eu posso estar errado, você fica tranquilo. O orgulhoso se incomoda com a crítica, ele vive tenso, porque ele não quer ter o contraponto. Muito bem lembrado. Isso aí. É muito autocobrança, e isso nos adoece. Olha a Sheilinha aí, Sheila Matos. Um beijo, Sheila, para você. O corpo evoluiu de acordo com nossa evolução intelectual ou moral. Por exemplo, os homens primitivos tinham cérebros menores. E de acordo com a ciência, o cérebro humano chegou no tamanho ideal. Mas e aí? Muito boa a sua questão. Veja, a gente não pode fazer uma leitura materialista do processo, tá? É claro que mesmo o cérebro humano tendo desenvolvido, não significa que esse corpo é o objetivo maior. Porque mesmo nesse corpo cujo cérebro está mais desenvolvido que corpos mais primitivos, esse corpo ainda adoece, morre, tem um prazo de vida. Ele ainda limita, ele ainda bloqueia. Mas em outros mundos, com corpos mais sutis, serão mais apropriados a almas que desenvolveram mais faculdades e habilidades e que não precisam dessas limitações para avançar. Então, você vai ter corpos mais evoluídos que vão ser mais propícios a almas mais evoluídas, ok? Mas não vamos pensar que nós vamos ficar nesse corpo e o cérebro vai evoluindo e a gente vai ficar sempre aqui nesse mundo de provas e expiações com esse corpo. Não faz nenhum sentido, porque esse corpo, por mais que o cérebro evolua, ainda sofre, ainda impõe limitações, ainda cria dificuldades, e, obviamente, Deus teria errado manter a alma num corpo tão limitador, que sofre a atração da gravidade, que ele não consegue deixar o planeta, que ele está preso aqui, que sofre várias limitações, etc. Então, é importante essa sua observação, compreender que, de fato, mas essa evolução é pequena, comparada com a evolução que aguarda a alma. Na medida em que ela cresce, ela vai para mundo onde os corpos são muito mais evoluídos, menos grosseiros, como a Sandra leu muito bem no começo da mensagem do Espírito São Luís, quando ele fala da encarnação, ele fala desse processo evolutivo em corpos cada vez menos grosseiros, menos materiais, para não limitar e bloquear a alma. Ok, Sheila? Mas foi muito importante a sua observação, mas não é apenas esse o caminho que se dará à evolução da alma, ok? Obrigada, Sheila.
Raimundo Nonato. Boa noite. Tenho vontade de ir embora. Será que já cumpri a minha passagem? Olha, Raimundo, é difícil, viu? Porque quando a gente tem vontade de ir embora, a gente tem que ficar preocupado com isso. Uma coisa é você saber que aqui não é a sua casa definitiva. Outra coisa é ter o desejo de ir embora sem que isso signifique um estado de consciência tranquila de estar cumprindo os seus deveres ou de tê-los cumprido. Muito cuidado, porque às vezes a gente pode alimentar um desejo de ir embora que significa suicidar-se, matar-se aos poucos, porque a gente perdeu o prazer da vida, a alegria de viver, a vontade de ser útil, de realizar. Então, isso é perigosíssimo. Então, se o desejo de ir embora implicar em menos ação, menos realização no bem, mais tristeza, mais desânimo, é o desejo que tem que ser combatido, porque ele é pernicioso. Agora, uma coisa é ter, como eu também tenho, e todo mundo tem, e Kardec diz isso, tenha o desejo de não mais voltar aqui, mas cumprindo alegremente o tempo de vida que Deus lhe deu. E dizendo, Senhor, seja feita a vossa vontade. Se o Senhor quiser que eu fique aqui 90 anos, 100 anos, vou ficar alegremente, cumprindo o meu dever, sendo útil, aprendendo o máximo. Isso não me impede de ter o desejo de ir para outros mundos ou de deixar o corpo. Muito natural. Mas muito cuidado, que esse desejo não significa paralisia de atividade, tristeza de sentimento, perda de alegria de vida ou reclamação, revolta contra Deus ou com as leis. Que aí ele é um desejo ruim, que precisa ser combatido e enfrentado. Ok? É isso aí, Raimundo. Muita paz, muita luz para você. Vamos agora aqui a pergunta da Solange. Poderia explicar o que seriam as causas atuais e as causas pretéritas das aflições? Muito boa, Rosante. Solange, a gente já lembra aqueles que estão nos acompanhando aí na live, que vão lá no capítulo, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os aflitos. Esse é o capítulo que trata do tema das aflições. E lá Kardec vai ter o item causas atuais das aflições e vai ter o item causas anteriores ou pretéritas das aflições. As causas atuais são aquelas aflições que alcançamos ou que vivemos como consequência das ações atuais. Por exemplo, você come em excesso, por gula, fica doente e passa mal, essa é uma aflição causada por uma escolha agora. Você agride alguém agora, faz o mal agora, essa pessoa devolve a agressão com outra agressão, com maldade, com perseguição. Esta aflição foi causada agora, por uma escolha agora. Você não precisava agredir a pessoa, você não precisava comer em excesso, beber em excesso, dormir em excesso, fazer tudo em excesso. Então, essas aflições que decorrem das escolhas atuais, ou seja, no presente, que você não precisava ter escolhido, podia ter escolhido outra coisa, são as chamadas causas atuais. Mas tem coisas que você sofre que tem a ver com o passado. É uma doença genética que você traz, é uma limitação corporal que lhe causa problema, é o contexto familiar difícil que lhe gera aflição, que você escolheu porque tem a ver com o passado, com aquilo que você precisava reparar e resgatar. Então, existe uma série de sofrimentos no presente que você não consegue explicar. Você diz assim, mas fulano é tão bom, tão correto, tão justo, mas vive tendo problemas desse tipo, problemas financeiros, problema de saúde, e ele é uma pessoa que só faz boas escolhas, que faz o bem. Você está olhando o presente. Você não sabe o passado dele, porque ele escolheu um contexto de vida que ia gerar todas essas aflições, embora no presente
ele faça o melhor para si, ele dá o esforço, ele faz o bem, ele realiza a virtude, ou se esforça por realizá-la. E mesmo assim, aflições surgem. Claro que se você parar para pensar, toda a vida na Terra tem aflições, porque esse corpo é gerador de aflições. Dores, sofrimentos, inseguranças, medos, conflitos sociais, guerras. Olha aí a pandemia, se não gera aflição em todo mundo. Aí você fala, poxa, e aí? Você escolheu esse corpo de provas e expiações, viver nessa época, vir nesse contexto. Escolha do passado. Tem a ver com suas necessidades e progresso. Então, aquilo que decorre das suas escolhas passadas são aflições cujas causas estão no passado. E tem muitas aflições cujas causas são atuais. Sejam causas que você escolheu, ou sejam causas que venham de outras pessoas, mas elas foram agora, no presente. Ok? Muito bem. Obrigada, Solange. Temos aqui a pergunta da Juliana Guimarães. A regressão pode fazer mesmo as pessoas se lembrarem um pouco de suas vidas passadas? É claro. Claro que pode. Regredir é voltar a ter uma memória anterior à memória atual, ok? Só que cada caso é um caso, nem todo mundo consegue ter esse acesso às memórias do passado. Muitas vezes não é nem sequer conveniente, outras vezes não é algo tão simples que você possa dizer que qualquer um que vai submeter ao processo vai conseguir ver o seu passado, voltar ao seu passado. Bom, e a isso uma razão moral, embora possa ter razões que ainda a ciência não consegue entender, como é que o corpo bloqueia essas memórias do passado, há, no entanto, uma razão moral, independentemente das razões científicas, que tem que levar a gente a se preocupar. Se eu nasci sem essas memórias, é porque provavelmente esse esquecimento me é um grande mérito, ou melhor, uma grande necessidade. Imagina se você lembrasse que aquele seu filho que está ali vivendo com você, essa criança que você está amando, tenha sido alguém que lhe fez um terrível mal no passado. E não é simplesmente lembrar assim como acontece, que alguém fala, esse aí deve ter sido alguém ruim. Não é isso, porque isso não traz a emoção. Agora, lembrar é viver aquela emoção. Então, imagina você trazer isso com você. Como é que seria a sua conduta com o seu filho? Seria a mesma? Olha o que acontece quando você está vivendo com uma pessoa e daqui a pouco você descobre algo que você não sabia dessa pessoa, que ela falava mal de você, que ela te traía. Olha como muda a sua conduta com ela. Você muda. A gente é espírito imperfeito. Então você está tratando bem a pessoa, você aposta tanto naquela pessoa, você faz tudo, você tem sentimentos de amizade, daqui a pouco você descobre uma surpresa que você não sabia, que essa pessoa te traía, que essa pessoa fazia um mundo de coisas ruins que você não sabia. Você continua com o mesmo sentimento com ela? Então, veja, o esquecimento do passado, lembra Kardec, é um benefício de Deus, para que a gente viva a carga do presente. A carga do presente já é pesada. Imagina você buscar a carga do passado para o presente. É muita carga para carregar. Deus é sábio, ele esquece, ele faz o corpo bloquear, porque tem uma razão moral para isso. Moral. Então, pense bem antes de querer fazer esse tipo de experiência, porque você pode se decepcionar. Porque muita gente adoraria, é típico do nosso orgulho, da nossa vaidade. Eu adoraria fazer regressão para saber que eu fui um grande filósofo, para saber que eu fui uma grande rainha, uma mulher. É só contar nos dedos quantos grandes homens tem, quantos grandes filósofos, grandes rainhas, hein? E para bilhões de pessoas. Você acha que qual a probabilidade de você voltar no passado e você ser um desses?
você pode ter uma surpresa desagradável. E aí essa carga dessa surpresa pode ser muito difícil de carregar. Por isso, todo cuidado quando as pessoas se apressam para querer saber do seu passado. Kardec, nesse capítulo Bem-aventurados os aflitos, em que ele trata também do esquecimento do passado, e ele vai tratar disso também em outros lugares, ele nos alerta para isso. O que eu sei hoje já é suficiente para a minha transformação moral. Porque, olha, eu tenho egoísmo hoje, então eu já sei que eu fui egoísta. Agora eu vou querer saber o que eu fiz com o meu egoísmo no passado? Posso ter feito muita violência que eu não gostaria de lembrar. Se eu sou ciumento, raivoso hoje, e essas emoções tomam conta de mim, diz Kardec, eu posso saber o que eu fui no passado. Eu fui alguém pior, com essas emoções, e posso ter feito muito problema, vou querer saber desse problema. A gente já sabe o que a gente é, diz Kardec, basta consultar as nossas tendências instintivas, como espontaneamente a gente reage às coisas, quais são os nossos desejos mais íntimos. Então, se a gente olha para os próprios desejos, os sentimentos que trazemos, a gente já sabe o que a gente foi. E é melhor aguentar só essa carga, eu digo. Por isso que quando a gente fala assim, o que é que você quer saber o que é o passado? Pelo amor de Deus. Deus escondeu o que deixa escondido, não quero saber nada. Porque às vezes você encontra pessoas que eu falo, de jeito nenhum, não quero saber absolutamente nada. Já está difícil aguentar a carga que eu sou e eu vou me meter com outra coisa. Tranquilize-se, não tenha esse tipo de preocupação. Viva o presente, identifique em você os sentimentos, desejos ruins que você traz, inclinações ruins, e combata-os, sem se preocupar com a causa disso. Qual é a história, qual é o enredo, qual é o contexto que gerou essas tendências, que gerou esse sentimento? Esqueça, você já sabe desse sentimento, combata-os, trabalhe cada dia para ser melhor e não se prenda a um passado que pode ser muito pior. Deus não erra, não. Deus sabe o que faz quando nos permitiu ter um corpo que bloqueasse parte da nossa memória do passado, e não toda ela, porque não bloqueou o sentimento que eu tenho, a tendência que eu tenho, a virtude que eu tenho, o vício que eu tenho, eu sei, não bloqueou, não. Mas a história, o enredo, sabiamente ele deixou escondido, ok? Nossa, que terapêutica essa fala sua, serviu para todos nós. Muito obrigada pela pergunta, porque realmente nos ajudou muito, porque nós carregamos tantas culpas desnecessárias e ainda mais sabermos lá do passado vai ser uma carga que a gente não vai aguentar, né, professor? Fiquemos com as atuais. Nós vamos agora para a Regina Rodrigues, que traz também uma pergunta aqui. Boa noite. Explica, por favor, o processo arrependimento, expiação e reparação. Muito boa. No livro Céu e Inferno. Muito bom. Isso é algo muito especial que Allan Kardec se dedicou já no Livro dos Espíritos, foi apresentado pela primeira vez. Esse processo da justiça divina, que Kardec vai desenvolver em vários momentos, em especial lá no Céu e Inferno, para que a gente entenda bem como funciona a justiça divina, que às vezes a gente não para prestar atenção. Porque, como eu disse, a justiça humana ela vai apenas no nível da expiação, tendo ou não arrependimento. Por exemplo, você comete um crime e vai para a cadeia. Arrependeu ou não, você está preso. É uma expiação, porque é uma consequência de um crime cometido, é um mal ficar preso. Você está expiando num certo sentido. A justiça divina vai além disso. Porque, como eu disse, se fosse apenas expiação, a vítima estava sendo deixada de lado, que é o grave erro da legislação humana. A legislação humana não introduz a reparação. A legislação humana só coloca um pedaço da expiação ou da punição. Esquece da reparação. Por isso, Kardec vai no Céu e Inferno numa nota admirável colocar. O Espiritismo trouxe pela primeira vez na história do pensamento a ideia de reparação na justiça divina, como lei da justiça divina.
E ele diz, imagina se cada pessoa que agride, que rouba, soubesse que vai ter que reparar isso, que vai ter que devolver todo o mal que ele fez, reparar diante da vítima. Imagina alguém que rouba e fica preso 10 anos, é libertado e sai dele. Não, agora tu vai trabalhar para sustentar a família que você tirou o salário ao matar alguém. Você vai ter que trabalhar para devolver cada centavo desse dinheiro com juro e correção monetária que você roubou, gastou. Imagina os corruptos, se ao invés de ficarem presos, tivesse que devolver com juro e correção monetária por meio do trabalho, tudo que roubaram. Olha como diz Kardec, o dia que a reparação foi introjetada na consciência de justiça, nós vamos ter um mundo diferente. Porque o cara rouba, esconde o dinheiro, fica 10 anos preso, ninguém consegue pegar, cumpriu a pena. E as vítimas, a sociedade, as pessoas, só para dar um exemplo de como a justiça divina é sábia. Não é só, eu arrependo do mal. Muitos nem se arrependem, só espiam. Arrependeu, sofreu as consequências. Arrependimento não basta, porque tem doutrina que é chamada doutrina da graça, em várias correntes espiritualistas, que o sujeito cometeu o pecado, se arrepende e Deus esquece. Perdão divino coincidindo com esquecimento. Como se Deus não tivesse memória, né? O sujeito cometeu o erro, arrependeu, está tudo resolvido. Olha como é fácil. Você comete todo o crime e diz, Senhor, estou arrependido. Tá bom, está arrependido, ótimo. Agora tu vai espiar e reparar o mal que você fez. Essa é a justiça divina. Arrependimento não é suficiente, ele é necessário. Porque se você arrepende, você aprende com a expiação e parte para a reparação. Se você não se arrepende, você fica achando que a vida está injusta, você não aprende com o sofrimento, porque você continua achando que está certo, e aí você não aprende com a expiação e nem parte para a reparação, porque você acha que está certo. Ao arrepender-se, você diz, eu errei. Você toma consciência do erro. Aí você vai expiar as consequências. Aí você vai aprender, porque eu errei, agora eu vou aprender com a expiação. Mas não basta, não para na expiação a justiça. Você tem que reparar o mal que você fez para a vítima. Porque senão não seria justo, né? Deus ia esquecer da justiça, da vítima? Aí não para pensar nisso. A justiça humana esquece da vítima, a maior parte das vezes. Em algumas vezes ela lembra, mas na maior parte das vezes a justiça humana esquece da vítima. Pensa só no criminoso, em puni-lo, muitas vezes uma punição que sequer é educativa. E mais curioso ainda, a justiça humana ainda faz a vítima sustentar o criminoso. Porque o criminoso na penitenciária é sustentado com o dinheiro que é tirado dos impostos das vítimas, porque ele não paga imposto. Olha que coisa mais curiosa é a justiça humana. Ele é sustentado pelas vítimas, enquanto ele tinha que trabalhar para se sustentar e sustentar as vítimas, se ele causou prejuízo econômico para essas vítimas. Então, a justiça divina não está nem aí para a justiça humana. A justiça humana funciona de acordo com os jogos de poder dos homens que fazem as leis. A justiça divina, como diz o Espírito Kardec, não consultou os espíritos nem os homens para fazer as suas leis. E ela não deixa de funcionar, porque é Deus quem aplica, diz Kardec no Código Penal. A justiça divina é Deus quem aplica e não falha nunca. Você vai ter que se arrepender, vai espiar e repare. E os espíritos explicam, quando você erra, se arrependa rápido e já vá para a reparação. Porque se você reparar rapidamente, a expiação pode ser muito branda. Olha a sabedoria divina. Arrependa, repare. Então, se você agride alguém, peça desculpa o mais rápido, sincera, e repare o que você fez com ela. Aí tem gente que agride, aí vai para casa, fica ali com a consciência de culpa, aí fica sofrendo, não tem coragem de chegar lá, porque é o orgulho de chegar, eu errei, me desculpa, como é que eu corrijo?
Olha, partiu direto do arrependimento para a reparação. Aí sofre menos. A pessoa com quem ele agrediu, a pessoa que ele agrediu também se alivia rápido, ele resolve logo o problema. A pessoa não vai se vingar, não vai ficar com ódio, vai entender, porque foi arrependimento sincero, foi uma reparação sincera. Então ele passou de arrependimento para reparação rapidamente, diminuindo a expiação, a dor de consciência de culpa, diminui, porque ele rapidamente se arrependeu e reparou. É assim que temos que ser. Cometeu mal, o erro, espírito imperfeito comete, mas tem a coragem de se arrepender e de reparar o mais rápido possível. Lembra a expressão de Jesus? Reconcilia-te com o teu adversário, enquanto está a caminho com ele, enquanto está ao lado dele. Porque enquanto você está ao lado, você pode se arrepender e reparar. Aí a gente cria o problema, aí morre. Aí a vítima ficou lá naquela encarnação, e olha o trabalho que vai dar para reparar. Às vezes vai ter que reencarnar num contexto difícil. Essas vítimas vão estar juntas e agora com ódio. Você vai criando um contexto de dificuldades que explicam os conflitos sociais, os conflitos familiares, porque nós demoramos para reparar o mal que a gente praticou. A gente ficou na expiação e no arrependimento. Então, a sabedoria dos espíritos, a justiça divina, exige as três coisas. Arrepender-se é tomar consciência de que errou e achar que deve mudar. A expiação é sofrer as consequências do mal. E a reparação é cuidar de reparar para a vítima. É cuidar de refazer e produzir o bem no lugar do mal que foi feito. E os espíritos vão dizer, e Kardec vai dizer, só por meio da reparação se fica quites com a lei de Deus. Só a reparação apaga o mal. Não tem no Espiritismo doutrina da graça. Arrependeu e está tudo resolvido. Só por meio da reparação a gente fica quites com a justiça de Deus. Não é isso justo? Não é pensar na vítima e não só no criminoso? Não é pensar nos dois ao mesmo tempo? Porque com arrependimento, expiação e reparação, os dois ganham. O criminoso deixa de ser, cresce, se modifica, e a vítima volta a ter o bem, volta a se sentir melhor, porque ela foi reparada. Então, Deus pensa nos dois lados, no criminoso e na vítima. Essa é a justiça divina, essa é a sabedoria divina, segundo os Espíritos. E Kardec, e nessa obra Céu e Inferno, ele deixa tudo isso muito claro. Obrigado aí, Regina, pela pergunta. Muito bom. Bem, professor, nós estamos aqui já chegando no nosso tempinho. Temos muitas perguntas aqui, a gente agradece demais. Vamos fazer só mais uma pergunta aqui. Eu vou passar a pergunta para você e depois você faz as suas considerações finais, certo? Aqui é o Cezanildo Farias. Desejar momentaneamente o mal por excesso de raiva, mas não cometer o mal que pensou e depois se arrependeu, terá que pagar por isso? E se esses pensamentos forem inspiração de espíritos maus? Claro que se você pensou, teve apenas o desejo, que não se transformou em ação, a mudança do desejo definitivo e para o arrependimento vai ser a sua forma de reparação, porque você só cometeu mal a si próprio e nas qualidades fluídicas do seu perispírito que reflete no corpo. Todo pensamento mal produz maus fluidos que interferem no seu corpo. Se esses maus fluidos só geraram consequências para você, eliminar esse desejo, se arrepender, tirar esse pensamento do mal, já é o processo de expiação, arrependimento e reparação. No conjunto, ocorrendo, porque o mal foi só em você. Mas muito cuidado, porque se a gente insistir no desejo, a gente interfere em espíritos e nas pessoas presentes. Desejos ruins produzem maus fluidos que podem gerar problemas naqueles que convivem conosco. Geram atrações de espíritos ruins que podem aproveitar esse nosso contexto para também aumentar o mal praticado. Então, cuidado, o desejo ruim tem que ser eliminado o mais rápido possível, o pensamento ruim o mais rápido possível, porque ele pode ter consequências que vai fazer com que eu repare muito mais coisas do que simplesmente mudar o desejo.
Então, tudo depende do desejo, do tempo que o cultivou e de que maneira o cultivou. O importante é, tem um desejo ruim, um pensamento ruim, se arrepende rápido. Ore, mude a qualidade fluídica, faça a oração para impedir que os maus fluidos que foram produzidos por esse desejo produzam seus efeitos no ambiente, nas pessoas que estão ao lado. Aí você, imediatamente, consegue arrepender, expiar e reparar, cumprindo, então, a lei de Deus. Então, a vigilância dos pensamentos, fala Jesus, como Kardec vai no Evangelho falar do pecado do pensamento, mostrando que o pensamento também é regulado pela lei divina, porque se eu penso mal, eu posso fazer mal pelas qualidades fluídicas e que tipo de pensamento eu estou transmitindo a outras pessoas, a outros espíritos que captam o meu pensamento. Então, não é apenas, eu não sou responsável só por aqueles pensamentos que se materializaram em ações por meio do meu corpo, mas também naqueles que refletem nas qualidades fluídicas que eu produza com os meus pensamentos, ok? Muito obrigado aí, Sandra, pelo carinho, um abraço aí também no seu esposo, Luiz, a todos aí que participam desse canal Unidos da Fé, aí na Casa Espírita, que eu tive a alegria de conhecer pessoalmente, de abraçá-los e ver o carinho com que vocês cuidam dessa casa, a beleza do espaço, o amor que a gente sentiu ao frequentar essa Casa Espírita durante os dias que aí passamos. Fiquei muito feliz, um abraço a todos aí que frequentam essa casa, aqueles que eu conheci quando lá estive. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui com vocês. E parabenizar as pessoas que estão nos assistindo, né? Pelas boas perguntas, pela paciência de nos aguentar aí por quase 2 horas, por terem feito reflexões aí com perguntas importantes. Parabenizar por estarem usando um tempo para estudar espiritismo, isso é muito importante. Muita gente que está vivendo essa pandemia não sabe da importância de aproveitar o tempo com bons estudos, boas leituras, leituras em conjunto dentro de casa, no lar, fazer preces em conjunto dentro de casa, nesses momentos de pandemia, procurar criar esses bons hábitos, os diálogos salutares, o marido, a esposa, os familiares, os parentes, os amigos, aproveitar esses momentos de quase isolamento social, que agora diminuiu um pouco, mas ainda continua bastante o isolamento social, para fazer disso um momento de crescimento espiritual, cultivando os melhores pensamentos possíveis, orando regularmente dentro de casa para contribuir com a qualidade fluídica do lar, da sociedade, do país, do planeta. Então, usar esses momentos para fazer o melhor de si, lembrando que estamos aqui de passagem, que a gente precisa dar o melhor de si, porque daqui a pouco vamos embora e vamos do lado de lá nos cobrar por que a gente não usou melhor o tempo, não aproveitou melhor o tempo para crescer, para avançar, para progredir. A consciência vai nos cobrar, porque quando chegamos na condição de espírito, como eu falei, a gente sabe por que escolheu essa encarnação, sabe que escolhemos para aprender o máximo, ser útil, servir a vida a ser. Então, quero parabenizar vocês todos, internautas, que estão nos acompanhando, em vários canais, estudam aí o Espiritismo, estudam as obras de Kardec e divulguem pelo conhecimento, divulguem as obras, divulguem as lives e divulguem pelo exemplo. Porque eu sempre digo, o conhecimento espírita não é só para deleite intelectual. Claro que dá um deleite incrível, dá um prazer intelectual, porque é lógico, é coerente, responde às mais graves questões. A alma precisa da coerência lógica, do bom argumento. Isso dá um prazer, dá um deleite, mas não foi feito só para isso. Nós não podemos ficar só no deleite, só no prazer. Esse conhecimento tem que virar atitude, caráter, maneira de ser, de viver diariamente. Por isso, Kardec vai definir o verdadeiro espírita pela transformação moral, pelos esforços que ele emprega para todo dia ser melhor do que o dia anterior. Isso é muito importante. Então, vamos divulgar essa doutrina incrível
lógica maravilhosa, belíssima, mas vamos fazer todo o esforço para vivê-la no dia a dia, dentro de casa. É por isso que eu digo, é preciso compreender Kardec, mas para viver Kardec. E viver Kardec é viver Jesus na sua mais completa pureza, porque Kardec foi aquele que melhor conseguiu expressar em texto este pensamento extraordinário desse espírito puro chamado Jesus. Então, fica aí o nosso agradecimento especial à Rede Amigo Espírita, ao canal Unidos da Fé, à TV7, a todos aqueles que contribuíram para que esse nosso bate-papo pudesse alcançar o maior número possível de pessoas. Muito obrigado a todos, que Deus nos abençoe e que a gente possa continuar feliz e agradecendo a Deus por sermos espíritas. Muito obrigado.